paz e a misericórdia, amados. Olha, é importante lembrar que estamos vivendo tempos em que todos estão destacando os templos. O tamanho dos templos. E um templo maior do que o outro o tempo todo. Mas eu gostaria de convidar os irmãos a fazer uma pequena leitura da Bíblia. Vamos? A leitura? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 3, versículo 2 apenas, só para a gente poder compreender ele verdadeiramente. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Se você seguir o texto, você vai observar que esse homem foi curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pedro pediu para que ele se levantasse em nome do Senhor Jesus e assim sucedeu. O que eu quero dizer para os amados, que lembre atentamente, são poucas palavras nesse vídeo, eu não direi muito, porque hoje é tempo de construir templos gigantes, mas será verdadeiramente que é disso que precisamos? Se analisarmos as escrituras, veremos que sempre o homem quis fazer templos formosos para Deus, e fizeram. Mas a pergunta é, de que adiantou tais templos? Eles verdadeiramente fizeram alguma diferença na fé daquelas pessoas? Para que você compreenda, após Salomão ter construído o templo para Deus, o que ocorreu? Ocorreu um frenesi de fé verdadeiramente no meio daquele povo? Ou na verdade um abandono dela? É importante lembrar que não são as coisas que fascinam a Deus. É importante que você entenda que nós não precisamos de grandes templos. Templos, existem vários e vários templos. Nós precisamos de grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. E só há uma forma de ser grande diante de Deus, tornando-se pequeno, sabe? Se humilhando diante dele, para que ele engrandeça você e não você tente se engrandecer por si só. Porque senão você vai apenas tentar, reparou o verbo? Apenas tentar, e ninguém que tenta consegue alguma coisa. É importante lembrar, amados, que precisamos de homens grandes diante de Deus. Precisamos de homens como Paulo, Elias, Enoque. Precisamos de homens que verdadeiramente estejam ali, prostrados aos pés do Senhor, se humilhando constantemente. Precisamos de homens de oração. E eu quero dizer a você, amado, que está nesse momento acompanhando este vídeo, que você pode sim ser este homem, por que não? Tudo depende necessariamente da sua entrega a Deus. Quanto mais você se entrega ao Senhor, maior Ele te torna. É assim que o Senhor Deus trabalha. Humilhe-se para o Senhor e Ele irá exaltá-lo. É a humilhação da sua parte. E não é tão difícil se humilhar para Deus, amados. Basta reconhecer o seu estado, o meu estado. Somos pecadores, necessitados da glória de Deus. Não temos a vida em nós mesmos, somos necessitados do Senhor. Você não tem que descer de um pedestal para se humilhar para Deus. Basta reconhecer o seu estado. Você é de baixo e Ele de cima. Entenda isso, amado. De coração, procure saber o porquê. Porque esse Deus pede para que eu me humilhe. Quando Ele fala isso para você, o que Ele está dizendo é: reconheça quem você é. Veja onde você está. Veja onde as suas escolhas te levaram. Você deve guiar o seu coração e não ser guiado por ele. Compreenda, amado, que só as Escrituras é confiável nesse mundo. Vivemos hoje tempos em que grandes templos são construídos por homens que diante de Deus não são absolutamente nada. Ou falsos profetas, como podemos conhecer vários deles, que na verdade apenas querem tirar as coisas do povo e nada mais importa. Medite nas Escrituras. Busque aprender mais de Deus e conhecê-lo verdadeiramente. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Entenda claramente que tudo vem do seu conhecimento de Deus. E se você verdadeiramente conhece o Senhor Deus, então tudo está verdadeiramente bom em seu coração, porque você confia no seu Deus, você vai ter fé no seu Deus. A fé fica fácil quando você conhece o Senhor, porque você tem noção do quanto Ele é bom, justo, misericordioso, longânimo. Entenda isso, amado. Apenas isso. Não precisamos de grandes templos. Gastam fortunas fazendo grandes templos, quando precisamos de grandes homens. Esses dias atrás, para encerrar, amados, eu passei em frente a uma igreja grande, de uma denominação que não importa, e eu vi vários mendigos deitados na calçada, do lado de fora em um templo fechado. O que o Senhor Deus me fez pensar? Dizem que aquela é a minha casa, o que me leva à pergunta: se aquela é a casa de meu pai, se é a casa do nosso pai, que é Deus, então, e os filhos dele são os pequeninos, que pai é esse que deixa os filhos dormir na calçada, pro lado de fora? Acredita realmente que se fosse Deus administrar aquele lugar, Ele não abriria as portas e colocaria todos para dentro? É só pensar, amados. É só analisar. O Senhor Deus convidaria todos para entrar. Mas não. Dormem no frio lá fora, madrugadas frias. E quando eu vi isso, eu estava em Curitiba, cidade fria, gélida. Tá bom? Não são grandes templos que fazem diferença. São grandes homens. E como se faz grande diante de Deus? Não se faz. Ele te faz. Nunca se esqueça disso. É Ele quem faz você ficar grande. Só se humilhe diante dele e busque conhecer mais e mais da palavra. Tudo está aqui.
Deus abençoe, fique com Deus, mantenha fé, falta pouco. Vamos para casa em breve. A peregrinação está chegando ao fim. Exaltai-vos. Amém.